Fala pessoal, recebendo aqui hoje, tendo a honra, né, de receber Willy Hermann aqui para explicar um pouquinho desse carro aqui, ó. Falar. E aí, Willy, qual que era, sei lá, o motor que usava, o ano dele? Esse é uma Lola feita na Inglaterra, 1992, um carro construído especificamente para a Fórmula Indy, nessa configuração de aerofólios pequenos para os circuitos ovais rápidos. Ele já é de uma geração que usava o motor V8 Chevrolet, que é um motor que foi construído pela Ilmor, que fabrica os motores Chevrolet até hoje, e ele foi um tanto inspirado naquele Cosworth famoso, e foi a resposta. Demorou algum tempo e aí a Chevrolet passou a dominar as corridas. O interessante desse carro, Ademar, é que os donos da equipe eram o Carl Haas, que era o importador da Lola, do fabricante do carro, para os Estados Unidos, uma figura icônica, sempre com um charuto apagado na boca, e o sócio dele era o Paul Newman. Pô, só o Paul Newman. Só o Paul Newman. E não foi uma sociedade de poucos anos, não, mais de uma década, tanto que a equipe chama Newman Haas. Sim. E entre os pilotos teve o Mario Andretti, que andou nesse carro, o filho do Mario, o Michael Andretti, o Nigel Mansell, que saiu da Fórmula 1 e foi correr num Lola desse na Newman Haas. Que legal, exatamente. Né? E até, vamos dizer, nos últimos anos a gente teve o Christian Fittipaldi, que era companheiro do Michael Andretti. Então tem até um pouco do DNA Brasil nessa história. E agora tem um desafio para você, Ademar. Nossa. Imagina, olha a encrenca. Imagina, Ademar, você trazer de volta esse carro, preservando a história, porque não é um show car. Sim. Esse é um carro de verdade, que correu, que foi usado, que bateu, que esbarrou, a roda foi trocado, o pneu tem a marca da máquina, ou seja, tem toda a história do carro, que é a coisa mais difícil que tem. Manter o carro preservando as cicatrizes da história. Sim, pô, isso que é mais legal, né? Saber, Isso pô, é muito essa legal. marquinha aqui foi na pista. Exato. Né? Que para quem não sabe, esses carros chegam a praticamente 400 km por hora. 400 km por hora, exatamente. Essa era, inclusive, uma das gerações mais velozes. Depois dessa, eles fizeram uma série de mudanças no regulamento, visando diminuir a velocidade, porque cada vez fica mais perigoso. E foi um dos últimos anos em que a Lola, tradicional fabricante inglês, foi competitiva. Depois os italianos da Dallara chegaram e gradativamente ganharam espaço. Pô, que legal. E agora então a gente vai tentar restaurar o carro, mantendo justamente esses detalhes que o Willy falou, né? De alguns detalhezinhos, marquinhas e tal, que é justamente que participou de corrida. Então isso que é legal, né? A pessoa fala, pô, isso aqui, essa pedrinha aqui, esse detalhezinho aqui, aconteceu numa pista e vai saber em qual velocidade. Exatamente. Então tem um detalhe até curioso, Ademar, a fita isolante no volante. Quando alguém vê a fita isolante no volante, a pessoa fala, nossa, puseram fita isolante no volante. Hoje o volante é todo digital e custa $35 mil. Só isso. Esse volante custava $500. Uhum. Né? Só que até hoje os pilotos usam fita isolante no volante, porque a fita isolante enrolando no volante, ela te permite colocar a grossura do volante que a pega que o piloto prefere. Tá. Então, tem determinadas coisas que são insubstituíveis no automobilismo. Aquele duct tape, aquela fita prateada, sim. Então, para remendar quando bate. Extremamente forte, né? Exato. A fita isolante.
tem algumas coisas que com toda a modernidade continuam existindo e não tem substituto. E um negócio que custa R$10, né? Exatamente. Pô, que legal. Então, o ano, né? A gente falou do ano. 92. 92. Um carro que tinha o quê? 700 cavalos, mais ou menos? Tinha 750 cavalos. Essa é a configuração chamada de Super Speedway, que era para a Speedway de Indianápolis. E esse não é o carro que correu as 500 milhas, mas é o carro reserva. Certo. Porque até hoje, diante do dano de uma batida que às vezes não dá para reconstruir o carro, no mês de maio as equipes mantêm carros reservas no caso de um acidente durante os treinos. Sim, porque batida, por exemplo, na Fórmula Indy, né, o cara se tiver devagar tá 200. Exatamente, se estiver saindo do box. Já tá 200 por hora. Então você imagina uma pancada 150 km por hora já é uma pancada violenta, né? Então você imagina, o cara tem que ter o carro reserva justamente porque não dá tempo, numa pancada 200 km por hora, você arrebenta o carro inteiro e não tem tempo de consertar. Exatamente. Né? Então tem que ter o carro reserva. E muitas vezes chega a trincar o monocoque. Às vezes dá perda total no monocoque. Outra coisa curiosa, Demar, nesse carro, é que esse carro ainda é da geração do câmbio manual. Aqui, sim. Olha lá do lado direito a alavanca. Olha aí o câmbio, ó. E é madeirinha isso aqui, né? Exatamente. Acho que a madeirinha ela dá uma pega melhor, sei lá, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Mas olha, câmbio manual. Então você imagina, né? Imagina o que era mais cansativo, comparado com hoje, o câmbio de borboleta, o piloto fazer aquelas 500 milhas de corrida, por mais que a pessoa acha que não muda de marcha no oval, mas na realidade, no mínimo, muda 2 marchas, a quinta e a sexta, a favor do vento e contra o vento. A favor e contra o vento. Então ele não tem uma redução por causa da curva, né? Não tem redução por causa da curva. Reduz na hora de entrar no box e reduz e usa as marchas para sair do box. Aliás, tem 2 curiosidades, 2 malandragenzinhas, bem da história desses carros. Uma delas, o carro tem 6 marchas. Tá. Uma delas, principalmente para classificar, muitas equipes tiravam a maioria das engrenagens do câmbio e só deixavam a segunda, a quinta e a sexta. Por causa de peso. Por causa de peso e atrito. Então, eles tinham que empurrar. A gente vê naqueles filmes que o cara tem que empurrar o carro para sair do box. Sim. É porque ele não tinha a primeira. Porque tinha a primeira. Olha que estratégia. E outra, cada engrenagem também é super pesada. Exatamente. Né? Então, se ganhava coisa de 2 milhas, nós estamos falando de 3,2 quilômetros de velocidade máxima, tirando a primeira, a terceira e a quarta do câmbio. Nossa, que sensacional. Isso aí quando você estava falando, por exemplo, em centésimos de segundos, isso aí é 2, 3 quilômetros a mais. Nossa, é uma eternidade isso. Era uma enormidade. Nós mesmo tínhamos o nosso mago do câmbio que vinha fazer as mutretas no câmbio, até descobrirem, né? Outra coisa curiosa é essa roda aqui. Essa roda tem uma história, você vê que ela é totalmente diferente das outras rodas do carro. O desenho dela é diferente. É uma roda original Lola, olha, tá lá o logo. É que o regulamento dizia que o carro tinha que usar as rodas originais do fabricante, mas não determinava nem o ano e nem que as rodas tinham que ser iguais. Tá. Então, a equipe Newman Haas descobriu que a roda do ano anterior, ou 2 anos, de 1990, que é essa, a roda tem um offset diferente. Ela é um pouco mais para dentro que as rodas de 1992. Então, o que eles fizeram? Eles montavam o carro com uma roda 1990 na traseira esquerda,
porque no oval o carro fica fazendo curva para a esquerda o tempo todo. Consequentemente, essa roda vira menos que aquela. Tá. Né? E aí eles mudavam o balanço do carro, mudando uma roda no carro. Acho que usaram umas 4, 5 corridas, até que alguém descobriu, e aí ameaçaram de desclassificação. Mas esse, como era o carro reserva, eles não chegaram a substituir. Tá. Deixaram a mutreta da roda diferente. Olha só. Quem era bom nessas estratégias assim, era grande Nelson Piquet, né? Ah, Amigo Nelson todos. Piquet, Nelsinho, É. que, pô, o Nelson inventou aquele cobertor de roda depois que ele ter esquentado o carro inteiro e ver que o carro quente ficava mais rápido. É. Então esse tipo de estratégia, né, que os caras vão, essas brechinhas, né? que eles- O Nelson, para você ter uma ideia, ele antigamente usava aquele calibrador de pneu mecânico com aquela varetinha O antigo, que sobe. Ele limou um medidor de pressão de pneu daquele para deixar ele mais curto, para na hora de medir dar uma pressão de pneu errada, para o companheiro de equipe dele não saber a pressão do pneu que ele estava usando. É automobilismo. Né? Exatamente, porque existem 2 campeonatos, né? 3, né? O de construtores, o dos pilotos, que vira campeão mundial, e o campeonato entre os dois ali, né? Que os 2 pilotos, porque um quer andar na frente do outro. Para virar. É o teu primeiro inimigo. O primeiro inimigo é teu amigo, né, que corre com você. Então, esse tipo de estratégia que acaba fazendo você andar na frente. Isso é legal, coisa de automobilismo, né? Mas, então, Ademar, o desafio está aí. É preservar o carro, mantendo cada cicatriz, cada arranhão e corrigindo aquilo que o tempo foi desgastando, que a gente tem que atualizar. O carro ficou exposto muito tempo, então foi judiado, Sim. transportado. Agora é trazer ele de volta para aquela glória de 1992. Imagina, nós estamos falando 30 e... 92 é 36 anos, é isso? Sei lá, tô falando uma coisa... 8 com 5... 33 anos. 33, por aí. Você imagina, tem 33 anos de arranhões De aqui. arranhão. E você tá com uma coisa interessante aqui na É. mão também, ó, que é bem legal. É Olha isso que verdade. legal. Dentro dessa ideia que a gente tinha de preservar o carro, isso daqui são 2 autógrafos do Mário Andretti. Estão em adesivo transparente. E, naturalmente, eu peguei a cópia da autenticação da assinatura aqui, até para o Ademar saber qual é a posição de colocar a assinatura. Sim. E o jeito da gente conseguir esse autógrafo do Mário, que não gosta muito de dar autógrafo, Ah, é? imagino que ele devia estar de saco cheio, todo mundo. Putz, imagina. Né? Então eu achei numa revista alemã uma matéria dele aqui, quando ele tinha 77 anos, então isso foi de 2018, para você ter uma ideia, que ele dizia o seguinte: quando tudo parecer que está sob controle, é porque você não está andando rápido o bastante. Então, isso é demais. aí eu mandei esse recorte da revista para ele, e ele foi tão gentil e mandou os adesivos para nós, que vão ficar nesse carro para sempre agora. Pô, que legal. Agora basta a gente também escolher onde a gente vai colocar, né? Depois vocês podem colocar também onde ficaria, de repente, legal o autógrafo dele, né? Pois é. Essa é uma... Aí que legal, ó. Bom, beleza. Felipe, muito legal te receber aqui. Valeu, né? Ademar. Eu tirei um monte de curiosidade também no pessoal que eu postei lá, e é um vídeo que tem bastante perguntas ali que eu mesmo não saiba. Então ninguém melhor do que o próprio Vili aqui para falar sobre o carro e dar tantos detalhes. Tá Pois bom? imaginando que eu vi esse carro correr, né? Olha só, então, isso é mais legal ainda, né? Isso é top. Eu não fui, eu ia agora para assistir
Indianápolis lá, que o Gastão, um amigo meu, ele me chamou. O Gastão, você é amigo do Gastão? Claro. O Gastão. Mas não dei, por causa de correria e tudo, mas o ano que vem eu vou com certeza. Com certeza. Eu vou ver porque deve ser uma coisa absurda ver isso de perto, né? Já está marcado lá, então. Pô, legal. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu. Falou, pessoal. Abraço.